Muito bom dia, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta sexta-feira. Um sextou diferente, né? Feriadão, pelo menos para quem é do feriado, vai aproveitar bastante para curtir, para descansar, para viajar com a família. Para quem é da curtição, vai curtir bastante. Para quem é do trabalho, assim como eu, vamos trabalhar, né? Não tem que fazer, é a vida, faz parte. Eu já acostumei, na verdade, desde que escolhi essa vida de jornalista, principalmente jornalista esportivo. Não tem feriado, salvo algumas raras exceções, que a gente consegue aproveitar um feriadinho, um feriadão, mas normalmente é dia de trabalho como outro qualquer, e a minha missão segue sendo aqui a de deixar você, torcedor, muito bem informado, opinião, informação, você encontra tudo sobre o Fluminense e mais um pouco aqui no canal do Lessa, então seja muito bem-vindo, aproveite esse feriado para assistir mais o conteúdo por aqui, e eu vou começar falando, tem algumas notícias que não são diretamente do Fluminense, mas que indiretamente serve para a gente discutir alguns temas importantes e é o que eu vou falar aqui neste vídeo. Mas antes já começo com uma preocupação, porque o Fluminense só volta a campo na sexta-feira da semana que vem para enfrentar o Fortaleza. Então temos alguns dias até lá, né? Mais uma semana até lá. E a data FIFA ela nos permite sair um pouco da realidade, daquela pressão, daquela rotina pesada de jogos, né, as decepções, as raivas e as poucas alegrias de 2024. Dá tempo da gente falar de outras coisas, né? O foco não muda. Evidentemente, o foco segue sendo permanecer na elite. Isso não vai mudar. Mas, principalmente nós, que não somos os jogadores, não somos nós que vamos entrar em campo, a gente pode discutir e pensar um pouco já, até com uma certa preocupação para 2025, porque é um calendário que vai ser muito imprensado devido à disputa do Super Mundial, que o Fluminense estará lá, e até por isso, o ideal seria largar na frente nesse planejamento, né? O ideal seria que a vida do Fluminense estivesse resolvida, a não ser que estivesse disputando os títulos, coisa que não está. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade no momento. E aí, o que me preocupa é que, com a antecipação do calendário, o Campeonato Carioca começando na primeira semana de janeiro, eu tenho receio do quanto essa luta contra o rebaixamento, se arrastando até dezembro, ela vai impactar num planejamento que esse ano já foi desastroso, né, com as consequências que estamos vendo. E como a diretoria do Fluminense vai trabalhar dentro desse um mês para conseguir dar conta de resolver todas as pendências, jogadores que estão com contrato terminando agora no fim de ano, eu acho que esse nem é o grande problema, tá? São eles Manuel, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Lucumi e Marquinhos. Marquinhos, por uma questão financeira, não acho que deve ficar. Lucumi, a não ser que houvesse uma renovação de empréstimo, que eu acho improvável. Lucumi vai voltar. Diogo Barbosa, gostando ou não, principalmente se o Mano continuar, acho que o Diogo Barbosa terá o contrato renovado, ainda mais depois de sair do Marcelo. Não vejo o Fluminense contratando o lateral esquerdo para esse início de temporada, pelo menos. Felipe Melo e Manuel. Dois jogadores que hoje não renovariam o contrato. Creio que não há muito mistério nessa lista aqui. O que mais me preocupa são a quantidade de jogadores que o Fluminense vai ter que encontrar um novo caminho caso de fato a comissão técnica do Mano, ou se ele não continuar, a nova comissão técnica, não aproveite esses jogadores. Renato Augusto, Terans, Gabriel Pires. Qual vai ser o futuro do John Kennedy para o ano que vem? Um jogador que foi muito menos aproveitado também do que a gente imaginava. E por que isso é muito importante? Porque são jogadores caros, gente. São jogadores que têm contrato e são jogadores caros. E aí o desafio vai ser encontrar um clube que tope pagar o salário desses atletas e com certeza, imagino eu, se encontrar um clube para o Renato Augusto, por exemplo, dificilmente alguém vai querer arcar com o salário integral. Vai ter que dividir salário. Terans, não sei, idem. Um empréstimo, Terans sendo mais jovem, talvez consiga. Gabriel Pires, o melhor caminho seria a rescisão de um contrato, de maneira amigável, né? Enfim, esse processo vai ser muito importante para desinchar essa folha salarial, para abrir espaço para contratações, e não só contratações. Os garotos também, essa garotada sub-17, Riquelme, Isaac, o Wallace Davi, que já está treinando profissional. Esses moleques têm que ter espaço no time, principalmente nesse início de Campeonato Carioca, e depois ter sequência.
Tem que ter espaço, acreditar nesses garotos, porque eu acho que esses garotos têm tudo para conseguir deslanchar já no primeiro ano de profissional. Só que essas negociações envolvendo esses jogadores mais experientes não são negociações fáceis, são negociações complexas. E o Fluminense, em tese, vai ter uma limitação maior de investimento no ano que vem, apesar do Mundial. O quanto a diretoria vai conseguir arriscar, ou vai querer arriscar, para trazer jogadores de qualidade para o time titular. Qual será a ideia? Isso me preocupa bastante. Imagino eu, até falei isso, se não me engano, ontem, internamente a diretoria do Fluminense já está trabalhando com uma ideia, com um conceito, tendo, imagino eu, depois de tantos erros cometidos neste ano de 2024, um perfil de time que o Fluminense vai buscar. Só que até esse perfil, o perfil de jogadores, isso está atrelado a treinador. Então, se você não tem o treinador definido, como ainda não tem, seu mano vai continuar, você vai ficar, até porque vai depender dessa reta final do Campeonato Brasileiro, não tem como muito andar com tantas coisas em relação a 2025. Então, isso me preocupa bastante. Essa demora, é claro que o elenco profissional vai tirar férias, vai voltar no início de janeiro, vai ter que fazer a pré-temporada. Você ganha um tempo até o time principal entrar em ação novamente ao longo do Campeonato Carioca, a gente não sabe quando vai acontecer. Você tem um tempo ali para continuar trabalhando, mas inevitavelmente, imagino eu, a não ser que a diretoria do Fluminense conseguir trabalhar muito rapidamente, a gente vai ver uma temporada 2025 começando, com o time fazendo pré-temporada, com reforços chegando, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu destaco isso porque imagino que teremos uma reformulação, muitas mudanças, então num ano como esse, numa transição de temporada como essa, são muitas decisões a serem tomadas e num curto espaço de tempo. Isso me preocupa bastante, mas não tem muito o que fazer. Essa luta vai se arrastar até o final da competição. Então é garantir essa permanência na Série A para depois a gente conseguir voltar completamente os olhos para 2025. Mas eu não subestimaria isso. A gente viu como um planejamento mal feito ou o que um planejamento mal feito pode causar ao longo de uma temporada. O Fluminense vai precisar, para 2025, acertar muito mais do que errar. E não preciso nem dizer muito mais do que em 2024. Por falar em elenco, contratações, jogadores que podem sair, olha essa matéria aqui, publicada no site O Tempo, jornal O Tempo, lá de Minas Gerais. A matéria diz o seguinte, é sobre Gabriel Barbosa no Cruzeiro. A contratação do Gabriel pelo Cruzeiro para a próxima temporada já era dada como certa, inclusive com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, sendo confirmado o acerto. Entretanto, uma reviravolta gigantesca envolvendo ninguém menos do que Neymar pode acabar atrapalhando os planos do Cruzeiro. A grande novidade diz respeito a uma proposta feita pelo pai do Neymar para a compra da SAF do Santos no valor de 1,3 bilhão, mais a contratação do próprio filho e também do lateral direito Danilo, hoje na Juventus da Itália. As conversas já estão em andamento com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Dos valores projetados para a negociação, 800 mil seriam pagos de forma imediata. Acho que ali seria 800 milhões, né? Imagino eu. O negócio só não foi fechado ainda porque há pendências em relação à duração de acordo, enfim. E aí, diz aqui, como o Santos conseguiu confirmar seu retorno à elite, Neymar estaria disposto a voltar ao clube. E a intenção dele seria se cercar de velhos companheiros, como Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense, e o próprio Gabriel Barbosa. Então, mais um indício aí que traz preocupação em relação a essa SAF do Santos, que enfim, pode acontecer com o pai do Neymar comprando o Santos, com o Neymar chegando, e aí o Neymar vai pegar o telefone, vai ligar pro Ganso, pô, mano, vem pra cá, vamos rejeitar aquela dupla, você começou aqui, aquela conversa toda, amigos. Confesso que isso anda me preocupando bastante, porque falei até sobre isso recentemente. O Ganso, para mim, é um jogador que eu sei que muita gente tem algumas ressalvas, mas é inegável que ele foi muito importante nesta temporada, extremamente complicada. E é um jogador de uma qualidade técnica absurda que, quando está bem, faz muita diferença. Ainda mais uma posição tão carente como essa no futebol brasileiro. Ganso é um jogador que eu ainda apostaria em 2025, apesar, tudo bem que com a idade ele já não está conseguindo terminar os jogos com intensidade, é normal, talvez ano que vem tenha que ser esse ritmo, essa frequência, talvez tenha que ser dosada, mas para mim o Ganso ainda é um jogador, se a gente pegar
pegar aqui o resumo do que foi, fazer um resumo da passagem do Ganso pelo Fluminense até aqui, para mim é um saldo muito mais positivo do que negativo, na minha opinião. Então, se isso realmente, tudo isso acontecer no Santos, é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que se preocupar nessa próxima janela de transferências, lembrando que ele tem contrato com o Fluminense até o final de 2025. E olha só, tem jogo de brasileiro hoje, Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, dia de secar o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, esse jogo na Arena da Baixada. Ponto bom do Atlético ter perdido o título para o Flamengo. O lado bom é que eles precisam correr atrás do brasileiro também, porque sabe lá Deus o que vai acontecer na Libertadores. Se perder o título da Libertadores, eles vão ter que correr atrás da vaga do brasileiro, para a Libertadores ano que vem, no Campeonato Brasileiro, senão fica sem nada. Então é um jogo que vale para o Atlético também. Olha só, fui aqui na KTO para ver o que temos lá de opções, das odds, muito equilibrado. Estão dando aqui uma vantagem pro Atlético, por jogar em casa, o Atlético Paranaense. Mas essa oddzinha aqui, empate ao Atlético, 1,58, com o Atlético Paranaense pressionado pra caramba, o Mineiro precisando pontuar também no campeonato, acho interessante. Aproveite seu feriadão para dar aquela secada, jogo 18h30, tá bom? Então vai lá na KTO, se você não tem ainda conta lá na KTO, kto.com, em 1 minuto, você vai lá, faz sua continha rapidinho, utilize o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus no primeiro depósito. Isso é muito importante, não se esqueça. E você vai aproveitar todos os benefícios desse cupom JORNADA e também de tudo que a KTO tem para te oferecer, mas sempre com responsabilidade, né, gente? Pelo amor de Deus, você não vai lá na KTO para meu segundo emprego, KTO, vou ganhar dinheiro, vou ficar... Nada disso. Apostar com responsabilidade, não vai colocar em risco nada daquilo que você não pode perder, tá bom? É uma diversão acima de qualquer coisa e é bom sempre ou torcer pro Fluminense ou secar o rival, podendo ganhar ali uma graninha, tá bom? Essa é a minha dica para vocês hoje. Corre lá na KTO e utilize o cupom JORNADA. A gente vem falando de SAF, né, nesses últimos dias, debatendo muito essa questão da SAF. Ontem a Portuguesa confirmou, se tornou SAF e a gente tem aqui os valores dessa negociação. O investimento será de pouco mais de 1 bilhão. São 3 investidores que compraram 90%, 80% da Portuguesa, com esse aporte de 1 bilhão, que obviamente aqui, ó, a proposta de 1 bilhão por 80% das ações constituída por essas 3 empresas aqui, inclusive a XP Investimentos. E aí eles vão destinar 450 milhões na restauração das dívidas do clube, mas renegociados podem chegar a 250 milhões, remodelação do Canindé, 500 milhões, aporte de 263 milhões de investimento no futebol até 2029, sendo 30 milhões já em 2025. Me chamou a atenção, porque se a gente voltar no tempo aqui um pouquinho, a gente vai ver que, eu procurei essa matéria aqui da época quando o Botafogo foi vendido para o Textor, o Botafogo vendeu 90% e na época, no total, olha só o que diz a matéria, serão pelo menos 400 milhões investidos na empresa alvinegra. Esse valor pode aumentar, como aumentou, né? O Textor se empolgou, foi colocando dinheiro no Botafogo, até quando a gente não sabe, mas o valor original na época, 400 milhões de reais. E o presidente do Botafogo, do Sérgio, na época, afirmou que a SAF teria 200 milhões de aporte por ano, sendo metade do valor destinado ao futebol. Quando a gente vai lá para o Cruzeiro, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Só não me lembro se foi 80%, 90%. 400 milhões de reais. O Cruzeiro terá investimento realizado pelo ex-atacante Ronaldo na casa de 400 milhões de reais. Ele comprará 90% das ações da SAF. Só para vocês terem noção dos valores, eu fico me perguntando aqui quanto valeria a SAF do Fluminense, né? Com essa mina de ouro que é Xerém, um clube que obviamente tem muita dívida, mas é um clube que vem sendo competitivo, que foi campeão da Libertadores em 2023. Eu estou bastante curioso para ver em quanto a SAF do Fluminense vai ser avaliada e quais serão as propostas. Me dá essa ansiedade e por isso tudo tem que ser feito com muita cautela. O Fluminense não está em dificuldade, mas não está no desespero desses rivais que tiveram que vender às pressas e por valores muito mais baixos do que o normal. A mesma coisa aconteceu com o Vasco também, apesar de que o valor do Vasco foi um pouquinho mais alto ali. Enfim,
Cada vez mais no Brasil, as SAFs estão tomando conta, os clubes estão se tornando SAF, estão vendendo parte das suas ações e a gente só vai ter noção de onde isso vai dar, de como isso vai terminar, se o saldo vai ser mais positivo ou negativo, somente com o tempo. Não tem muito jeito. E eu trouxe o recorte desse vídeo aqui para vocês, que é do João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. Esse cara é um dos profissionais mais respeitados, se não o mais respeitado profissional de base do futebol brasileiro. É um captador absurdo de jogador. Alguns rivais, inclusive, o acusam de aliciar atletas na base, mas enfim, é um cara que tem onde você vai, quando você fala de futebol da base, você fala o nome desse cara. É uma referência realmente absoluta no país quando se fala de categorias de base. E ele deu uma declaração no podcast do Denilson que me chamou muita atenção e eu vou trazer aqui para vocês. Porque hoje na base a gente tá quase que proibido pegar esse melhor jogador e botar lá no canto. Eu quero que ele pegue mais na bola. E tá falando aqui do jogador de qualidade, jogador de criatividade, camisa 10. Ele tá falando desses jogadores, tá? E aí, às vezes, para proteger ele, porque ele dribla e erra, o treinador quer botar ele no canto. E aí você vai na Argentina para pegar esse 10. Baixinho, driblador que chega na área. Isso. O Botafogo pagou agora maior venda Almada. da história do maior compra da história do Brasil. O Arrascaeta, né? Arrascaeta. Uruguai. Né? A gente pega esses jogadores e coloca do lado. Aí eu proibi lá agora. O Luiz Guilherme chegou a jogar um pouquinho de beirada, né? Não, e o próprio Estevão. Estevão é 10. Então. Na final do Brasileiro Sub-17, você vai lembrar, 2 anos atrás, foi 3-0 contra o São Paulo, 3 gols dele, de 10. Sim. Então, às vezes, a gente, para proteger ele e se proteger, a gente coloca esses jogadores lá nos cantos. Só que aí a gente vai atrás na Argentina, vai atrás no Uruguai. Então, hoje lá no Palmeiras, tem 5 ou 6 jogadores que eu falei. Esses só jogam se jogar por dentro. Olha. Por quê? Não, porque a gente vai fazer ele aqui. Então e tem esse jogador tá em falta também. Tá muito esse jogador tá em falta aí também. Depois você... Cara, esse raciocínio para mim é espetacular. Esse jogador tá muito em falta, a gente sente muita falta desse tipo de jogador, falando agora de Ganso, né? Porque o Ganso ainda faz muita diferença com esse estilo de jogo dele, porque a gente não tem, quase não tem esses jogadores aqui. E faz todo sentido o que o João Paulo tá falando, depois a gente vai buscar esses jogadores. O Almada, o Botafogo, o Corinthians foi buscar o Garro. São esses jogadores, e depois vai contratar e vai pagar milhões de jogadores que a gente pode formar aqui. O Estevão, não acompanhei o Estevão tanto assim na base. O Estevão é um camisa 10. Depois fui pesquisar um pouco mais. Ele é um camisa 10. E o Abel já pegou e já botou na ponta. E aí a gente vai formando esses pontas burros. Não é o caso do Estevão, evidentemente, mas esses pontinhas. Sabe, jogadores às vezes inteligentes. E ele vai para a beirada e vira um jogador comum. É por isso que a gente vive uma escassez absurda de atletas com essa qualidade atuando por dentro, como camisa 10 clássico, que dribla, que chega na área, que cria, que organiza. Então essa mentalidade, essa visão, tomara que ele consiga influenciar cada vez mais e mais clubes para que, de fato, haja uma proteção em relação aos jogadores, uma proibição, proibir mesmo. Tá muito certo, tá proibido. Esses 5, 6 aqui que a gente identifica que tem qualidade para jogar aqui, para ser camisa 10, vai ser camisa 10. Pronto, acabou. O jogador é rápido, é atacante, velocidade, beleza, pega e bota na beirada lá. E é a mudança de mentalidade também dos técnicos aqui brasileiros, alguns que só sabem jogar dessa forma também. Se perdeu aquele 4-4-2 clássico que a gente viu durante tanto tempo, que se acostumou a ver, né, a galera mais da antiga, hoje quase não existe mais, ou existe muito disfarçadamente. Enfim, tomara que seja uma nova tendência. Eu espero que isso aconteça não só no Palmeiras, mas nos outros clubes também. A gente tá vendo aí o Isaac vindo aí. Jogador de qualidade, de um craque. Daqui a pouco chega, aí pega, bota o cara, vai jogar de ponta, vai correr atrás de lateral. Vai correr atrás de lateral. É isso que fazem aqui. Enfim, é treinador profissional para proteger emprego na base. Sabe lá Deus por quê? Tomara que isso sirva de inspiração e influência para os outros aí. Foi algo bacana que não tem nada a ver diretamente com o Fluminense, mas que eu queria trazer aqui na discussão para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço. Ó, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever aqui no canal, o seu comentário também que é muito importante. A gente se fala ao longo do dia, voltamos com mais informações assim que tivermos.